Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vim abordar para vocês um erro muito comum, ou tentar ajudar a explicar um erro muito comum, que é principalmente aquele do pessoal vir colocar o stop no ponto errado. Ou seja, fazer toda uma análise 100% correta, mas teimar ou em usar o stop muito colado no preço para tentar aumentar o risco-retorno que ele vai ter na operação, ou posicionar o stop em um ponto que não faz sentido, que não tem nenhuma garantia de que aquele racional que ele teve antes está sendo incorreto, está sendo invalidado. Pelo contrário, ele botou num ponto que o preço pode simplesmente passar por ali e mesmo assim continuar o movimento que ele queria antes, porque o racional dele não foi colocado fora. Continua estando certo, só que ele só se posicionou no ponto errado. Então, vim aqui para tentar ajudar muita gente que manda perguntas sobre isso e é um erro comum que muitas pessoas cometem. Inclusive, essa semana eu fiz algo parecido com isso. Então, lembrei, olha, está na hora de comentar sobre isso lá no canal. Beleza, galera? Pra gente começar, então, só aqueles pedidos básicos, deixem um like caso vocês gostem desse tipo de vídeo. Se inscrevam no canal, porque esses conteúdos são sempre um acumulativo um do outro, ou seja, é uma sequência do que eu tô sempre explicando por aqui. Já abordei para vocês como identificar a tendência de mercado, as regiões mais interessantes para a gente se posicionar e pegar uma operação. Já comentei para vocês quais são os gatilhos que eu uso para poder executar uma operação e que vão trazer mais confluências para vocês acertarem. Agora eu vim abordar um pouquinho mais sobre onde se posicionar e como se posicionar de fato na operação. Então recomendo que você se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e também acompanhe o conteúdo no Instagram, porque lá normalmente a gente bate um papo. Essa semana abriu uma caixinha de perguntas, foi bem legal poder responder o pessoal, então recomendo, caso vocês queiram estar mais próximos, tem um arroba no canal aqui também na descrição, tem o linkzinho do Instagram para facilitar para vocês. Beleza, galera? Então, falando principalmente dessas operações aqui, mas vou trazer outros exemplos para que vocês possam ver. Até, inclusive, esqueci de trazer aqui a referência dessa operação de compra, né? Só tem a de venda aqui, mas tudo certo. Para explicar para vocês, pessoal, o que eu gosto de trazer como informação e onde eu realmente recomendo que vocês posicionem o stop de vocês. Primeiro ponto, ele sempre vai estar num ponto que vocês entendam que o racional, a visão que vocês construíram sobre aquela operação em específico foi totalmente invalidada. Aquele racional foi colocado no lixo. Ou seja, a visão que vocês tinham naquele momento da operação mostrou que o mercado discordou de vocês completamente e aquela análise já não faz mais sentido. Por quê, pessoal? Porque se vocês fizerem o contrário disso, o mercado pode ir lá limpar vocês e continuar o movimento, pode fazer diversas movimentações e mesmo assim vocês estavam certos naquela análise. E não tem nada mais frustrante do que sair da operação sabendo que estava certo. Então, onde que vocês posicionam o stop de vocês? Sempre abaixo das confluências que vocês têm. No meu caso, como eu opero, eu vou sempre posicionar abaixo do quê? Da média móvel de entrada que eu utilizei como referência, da área de interesse que eu utilizei como referência, abaixo, inclusive, da própria vela de força que me mostrou que ele estava confluenciando, estava continuando a movimentação que eu esperava, ou seja, nesse caso uma compra e aqui uma venda, eu vou sempre colocar abaixo ou acima dessas regiões para me mostrar que se o preço por acaso quiser vir me tirar aqui, quer dizer que eu estava completamente errado. Quer dizer que a minha análise foi colocada no lixo. O que o preço fez aqui? Ele vinha uma movimentação de baixa, inverteu a referência dele para alta, começou a colocar topos e fundos mais altos. Quando ele chega na região e mostra a força, eu pego a operação de continuidade de alta. Ou seja, esse fundo aqui, ele não pode ser violado. Se ele for tomado, se ele for rompido, quer dizer que o mercado discordou de mim. Ou seja, a minha análise já não fez mais sentido. Essa não era uma área de interesse forte o suficiente para ele poder respeitar. E também toda a minha análise de tendência, minha análise em relação ao ponto de interesse que eu comentei agora, ao próprio gatilho que eu usei para executar, estavam errados. Ou seja, o mercado discordou de mim, tá tudo certo. Ele não é obrigado a concordar comigo nem com ninguém, tá? Só que eu preciso posicionar meu stop num ponto que tudo isso mostra para mim que eu estava errado. Porque a única coisa que a gente consegue controlar no mercado é onde a gente vai se posicionar e onde a gente vai colocar o stop. Então, ele precisa ser estrategicamente colocado. E esse é o erro de muitas pessoas. Colocam o stop em qualquer lugar ou ficam só buscando aumentar ao máximo o risco-retorno e acabam errando num ponto crucial como esse. Então, nessa operação, sempre abaixo do preço e nessa venda aqui, quando o mercado faz essa reversão e volta para retestar, fazia mais sentido eu posicionar o stop aonde? Justamente acima das minhas confluências para garantir que se o mercado fosse me tirar, é porque a minha análise estava completamente errada. Então, tomem isso como referência. É sempre onde vocês entendem que vão estar completamente errados, caso o mercado vá buscar esse stop de vocês. Beleza? Tomem isso sempre como uma anotação, coloquem aí para não errarem nesse quesito. Falei sobre o stop, mas aonde que vocês vão posicionar o take vai depender da região que vocês estão comprando. Ou seja,
aonde eu estou fazendo a minha compra de fato, ou a minha venda, vai me indicar o quanto o mercado tem força, quanto o mercado deve buscar aquela direção que eu esperava. Como assim? Aqui vocês podem ver que eu estou comprando em uma área de interesse do semanal e do diário. Então, como eu fiz a minha compra, eu vou olhar pelo menos no diário qual que é o ponto de estrutura mais próximo para que eu consiga justamente posicionar a minha operação de take, finalizar a minha operação. Eu não trabalho com take posicionado, já digo para vocês, eu não coloco aqui, assim como eu deixo o meu stop posicionado já, eu não coloco o meu take, somente o stop. O take eu deixo o mercado me mostrar até onde ele vai, mas eu tenho as minhas expectativas para justamente poder finalizar a operação mais ou menos naquelas regiões. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra aqui embaixo, eu esperava que o preço fosse buscar ou tentar romper essa região aqui em cima. Só que vejam, já foi uma área testada mais de 3 vezes. Os últimos pontos de estrutura do diário recentemente eram esse fundo e esse topo. Então, nessa compra, eu esperava que o preço fosse tentar tomar esse topo. Enquanto isso, eu vou monitorando para ver se o mercado e o preço está mostrando força suficiente para romper essa região. Se chegar aqui e começar a mostrar muito pavio, eu já sei que provavelmente ele não vai conseguir romper, ou, no mínimo, ele vai fazer um pullback antes de fazer o movimento de alta de novo, conseguir de fato romper com a estrutura. Então eu vou monitorando o preço até entender se faz sentido eu fechar ou não. Nesse caso, fechei um pouco antes, até porque eu estava em fase de challenge nessa operação, então aproveitei, fechei um pouquinho antes, garanti o lucro que eu precisava naquele momento e tá tudo certo. Nessa venda, já vejam que é justamente o que eu comentei. Esse era o fundo que o preço ia provavelmente tomar. Era o último ponto de estrutura. O mercado já fez o pullback que ele precisava, já testou aqui a região. Onde é que ele vai agora? Provavelmente tomar o último ponto de estrutura do diário. Então, o meu take vai na região do diário. E eu vou esperar, chegando aqui, se ele vai mostrar força ou não. Vou monitorar para saber se eu vou manter a operação ou fechar. Vejam aqui que foi um RR já para mim mais que o suficiente, de 3%. Então, para mim, estava tudo certo. Fechei a operação por aqui e tá ok. Então, recomendo que vocês façam o mesmo. Tenham como referência as regiões dos HTFs, ou seja, do diário, normalmente do semanal, que vocês vão ter pontos de estrutura fortes, que o preço vai buscar tomar essas regiões, até mesmo no 4 horas, eventualmente, mas costuma ter mais pontos de estrutura, então complica um pouquinho mais. Mas, no diário, é sempre a maior referência que a gente vai ter para colocar o nosso take e esperar se ele vai romper ou não. Se o mercado continuar aqui, meu amigo, eu vou deixar a operação rolando, claro, vou deixar um stop gain rolando ali para poder garantir um lucro caso ele volte a fazer um pullback maior do que esperado, mas vou surfar ele o máximo possível para aproveitar todo esse movimento da melhor maneira possível, beleza? Mais 2 exemplos aqui para a gente poder aprofundar. Recentemente peguei essa operação no EURUSD e aquele esquema padrão. A gente vinha uma movimentação de alta, fez o rompimento, voltou no pullback, área de interesse, vou colocar o meu stop abaixo do que? Da vela de força que me mostrou a minha referência. Por que eu não vou colocar aqui abaixo de tudo isso? Porque provavelmente aí vocês vão ter um stop muito, muito grande. Também precisam ter essa confluência, essa interação ali para entender, olha, faz sentido eu colocar meu stop aqui tão grande ou não? Justamente analisando o risco-retorno que vocês vão ter nessa operação. Olha só, eu fiz a compra aqui embaixo. O próximo ponto de interesse, o próximo ponto de estrutura que o mercado provavelmente ia fazer a tentativa de rompimento, estava aqui. Eu sabia que era aqui que ele provavelmente ia tentar ir. Se ele vai romper ou não, isso eu vou monitorar, como eu comentei antes. Agora, é lá que o preço vai tentar ir. Se eu for colocar um stop muito grande, se eu for aumentar esse risco-retorno aqui muito para baixo, talvez não valha a pena. Então, fica do critério de vocês. Eu usei de novo o stop abaixo da minha vela de força. Vejam aqui, foi justamente ela que me confirmou a operação, dentro da minha área de interesse, já com o mercado andando, e também, um detalhe, uma confluência extra. Vejam que as últimas estruturas que a gente tinha de alta aqui, falando de LTF, time frames menores, então aqui, olha só, ele fez essa inversão. Esse é um truquezinho legal de reforçar para vocês. Ele fez essa inversão de alta. Se ele for tomar esses fundos aqui, provavelmente ele vai inverter e vai fazer esse movimento de baixa. Então, é outra confluência que vocês podem utilizar para colocar o stop de vocês. Foi o meu caso. Depois ele confirmar com as velas de força aqui dentro, coloquei o stop abaixo, dentro da área de interesse agora, mas abaixo já na confluência que eu tinha do LTF virando para alta. Beleza? E para finalizar, aqui uma dica extra que eu recomendo bastante que vocês se atentem a ela, porque me fez tomar um stop nessa operação, embora ela deveria ser um baita de um take. O que acontece, pessoal? Eu sempre recomendo que vocês usem o stop na casa ali, com uma margem, pelo menos, de 5 pontos. Ou seja, nesse caso aqui, a gente estava falando de mais ou menos 44,5, 43,9, 43,8, nessa faixa. Vou tentar buscar chegar aqui, então, pelo menos num 48,8, 48,5,
nessa faixa aqui para ter pelo menos 5 pontos de margem para que a gente consiga ver o preço respirar e fazer o movimento sem ser estopado. Fora também a questão do spread. Nesse caso aqui, vou até ajustar porque não estou conseguindo colocar na referência aqui. O meu stop, vocês podem ver, estava em 20,63. 20,63. Então, teoricamente, eu não seria estopado nessa operação. Mas a gente está falando de um ativo diferente. A gente está falando do GBP/USD. Ou seja, costuma ter um spreadzinho aqui um pouquinho chato. Então, o que eu recomendo que vocês façam sempre? Deixem, independente da operação, da forma que for, pelo menos 5 pontos de referência. Venham aqui na ferramentinha de análise, tá? Para colocar o stop de vocês e subam ela o suficiente para marcar aqui 5 pontos de referência. Se o stop de vocês antes estava em 43,9, 43,8, a gente vai subir pelo menos para 48,5. Então vocês vão ter uma referência maior para o preço respirar. Infelizmente, nesse caso, não foi o suficiente. Na verdade, foi menos do que os 5 pontos, se vocês forem ver. Ele ficou com 4,1 na hora que eu fui abrir a operação. Eu acabei esquecendo disso, não vi o detalhe e ele foi lá e me tirou da operação, me deixando aí de fora de uma operação de mais de 4R. Ou seja, esse é um detalhezinho que faz muita diferença. O mercado fez aquele clássico movimento que todo mundo gosta de falar. Foi lá, me tirou da operação e fez o movimento. E esse é um clássico erro que todo mundo tem de não deixar o espaço suficiente para o preço respirar e também, principalmente, culpar o mercado. Na verdade, a culpa é minha. Eu uso uma referência de 5 pontos ali de respiro e não consegui usar nessa hora, acabei esquecendo. Então, a culpa é do mercado ou a culpa é minha? Se eu tivesse feito e está no meu plano, não tinha acontecido isso. Então, outra dica, nunca culpem o mercado por um erro de vocês. Beleza, pessoal? Peço para vocês de novo, então, o like no vídeo caso vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse e também acompanhem o Instagram para a gente poder ter um papo mais frequente. Desejo ótimos trades para vocês e até o próximo vídeo.